Bom, continuando, vamos expandir a recursão. Se a gente expande a recursão, encontraria o seguinte: expandindo uma vez, vamos expandir outra vez, ficaria t de n menos 2 é igual a t de n menos 3 mais 2 elevado a n menos 2. E por fim, antes de chegar na base da recursão, você teria n menos k menos 1 é igual a t de n menos k com mais 2 elevado a quem? N menos k menos 1. E aí você encontraria que a sua base da recursão, é de n menos k, é o mesmo que a base da recursão, que foi dada aqui na questão como zero. Logo, n é igual a k. Fazendo a fórmula, baseado no custo da base da recursão, mais toda a parte iterativa, a gente teria o quê? Que veja, olha quanto é C. Olha, o D é igual a 1. Mas a recursividade, a chamada recursiva, é de 1. O A é igual a 1. Logo, ficaria 1 elevado a K, só que 1 elevado a qualquer coisa é 1. Então, 1 vezes 1 daria 1. Mais, agora a soma de tudo isso aqui. E quanto é a soma de tudo isso aqui? Ficaria começando com 2 elevado a n, com mais 2 elevado a n menos 1, depois com mais 2 elevado a n menos 2, e sucessivamente até quanto? Até 2 elevado a n menos a expressão k menos 1. Ou seja, aqui vai do termo 0 até o termo k menos 1. Então, de 0 até k menos 1, eu tenho k termos. Sabendo disso, vamos agora resolver essa progressão. E aí você vai me perguntar, isso é uma progressão aritmética ou geométrica? Porque está sendo a progressão aritmética nos expoentes. Vai ser uma loucura que nem série aritmética geométrica? Não. Isso é mais fácil do que parece. Se n, por exemplo, for igual a 5, 2 elevado a 5, depois 2 elevado a 4, 2 elevado a 3, 2 elevado a 2 e 2 elevado a 1. Por que 1? Veja, olha aqui a expressão. É n menos k menos 1. Se eu sei que k é igual a n, logo n menos a expressão k menos 1 é o mesmo que o quê? N menos k mais 1. Se n é igual a k, logo n menos k é igual a 0, mais 1. Então, ele ia chegar justamente até onde? Até 2 elevado a 1. Dito isto, não importa o tamanho do meu n, ele sempre vai terminar com 1. Ou eu posso dizer que, na verdade, 2 elevado a 1 é o primeiro termo da minha progressão geométrica e ele vai percorrer até onde? Até o 2 elevado a n. Então, baseado nisso, eu posso fazer o seguinte, que a soma é igual a primeiro termo, razão elevado a n menos 1, tudo isso sobre razão menos 1. Aplicando a fórmula de progressão geométrica, eu teria o quê? Que o primeiro termo seria 2 multiplicado pela a razão elevada a n, ou seja, a razão é de 2, e aqui representa a quantidade de termos. E tem k termos como vimos. Só que k é igual a n. Então a gente já pode trocar aqui. E tudo isso sobre 2 menos 1. Então ficaria com quanto? Com apenas 1. Então a soma disso seria de 2 vezes, veja, 2 menos 1 é 1. Então, no final, teríamos que seria 2 vezes 2 elevado a n menos 1, mais a parte lá do custo na base da recursão, multiplicado pela, né, a recursividade. Ou seja, no final, em termos de notação O, teríamos o quê? 2 vezes 2 elevado a n. Isso é verdade. Logo, o custo desse algoritmo estaria em função de 2 elevado a n. Seria um O de 2 elevado a n. Agora,
Vamos fazer outra questão. Vamos fazer a 7. A F, quer dizer, que é essa coisinha aqui. A gente pode, por exemplo, pegar aqui. Isso aqui é bem prático. Copia, cola. Vamos lá, vamos expandir isso aqui. Não desse jeito, né? Mas vamos fazer normal. Então vamos lá. Bom, como é que ficaria o segundo termo? Expandindo ficaria n sobre 2, até aí ok. 7t de n sobre 2 elevado ao quadrado, mais... Bom, é aqui que vai... Pode causar uma certa estranheza. Mas ficaria, no final das contas, o n sobre 2 elevado ao quadrado. Só que veja, tem a parte do 7. Então tem que multiplicar todos eles por 7, porque todos eles estão em função da recursividade. Então aqui ficaria 7, aqui 7 é o quadrado e aqui 7. Expandindo isso um pouco mais, eu teria que na base da recursão ficaria n sobre 2 elevado a k é igual a 1. Por que 1? Porque o c é igual a 1. Dito isto, n é igual a 2 elevado a k e, consequentemente, k é igual a log de n na base 2. Agora, como seria a soma de todos esses custos? Bom, primeiro, só para deixar claro, ficaria a recursividade, a quantidade de chamadas recursivas, que foi 7 elevado a k. No final ficaria dessa forma aqui. Multiplicado por d. Quem é d? D é zero. Então, tudo isso aqui, ó, vai ser anulado. Agora só vai importar o quê? A soma interativa. Quanto é o resultado disso aqui? Até assusta, né? Vezes 7. Tudo isso ao quadrado, mais n sobre 2 ao quadrado elevado ao quadrado vezes 7. O que a gente pode fazer? A gente poderia tirar esse n ao quadrado daqui e só somar, né? Mas eu vou deixar ele aqui e vocês vão ver como não é lá muito difícil não, ok? Dito isso, mas na verdade a gente pode evidenciar o n, a gente pode jogar ele para cá, afinal todos eles têm n, não tem nenhuma soma, né? Só apenas multiplicações e divisão, então você pode fazer isso. Então você teria no final das contas uma progressão geométrica que é bem assim: 7 vezes aí 1 sobre 2. Aí depois você teria 7 vezes 7 vezes 1 sobre 2, depois 7 vezes 7 vezes 1 sobre 4, depois 7 vezes 1 sobre 8. Ou seja, se você perceber, isso aqui se trata de uma progressão geométrica, só que um pouco diferente. Tem um jeito mais fácil de resolver isso aqui. E qual seria esse jeito? A gente pode isolar o primeiro termo, né? O primeiro termo aqui, ele pode ir para o outro lado. Porque veja, o que é que acontece aqui? A partir daqui, todos eles teriam um numerador em comum. A partir daqui, você teria 7 sobre 4, 7 sobre 8, 7 sobre 16. A partir daqui ficaria isto. Mas o primeiro termo é meio complicado, porque tipo, você pode dizer que a razão é igual a 7 sobre 2. Aí é, gente. Meu Deus. Que erro que eu cometi aqui.
Então a razão é realmente isso. É 7/2. E o primeiro termo é 1. Fica até mais fácil de fazer, na verdade. Mil perdões se eu confundir vocês. É muita coisa passando pela cabeça. Essa questão. Então vamos aplicar a forma de progressão geométrica? O primeiro termo seria 1. A razão é 7/2. Só que é elevada à quantidade de termos. E menos 1. Tudo isso sobre a razão menos 1. Então a gente teria esta fórmula daqui. Ok? Bom, a partir daqui, o que é que a gente pode fazer? Veja, se a gente considerar que, veja, 2 elevado a k, não, perdão, 2 elevado a k, a gente descobriu que, na verdade, é n. Então, se a gente só troca esse 2 elevado a k por n, ficaria dessa forma aqui. Ok. Simplificando as coisas, a gente teria no final que ficaria como, né? 7 elevado a k dividido por n menos 1. E tudo isto está sendo dividido por quem? Por 5/2. Por que 5/2? Porque ficaria 7/2 menos 2/2, que é o mesmo que 1. Aí ficaria 5/2. Ou seja, eu multiplicaria tudo isso aqui por 2 aqui em cima. E aí eu teria o seguinte resultado. 2 vezes 7 elevado a k menos 1 sobre n. Tudo isso está sendo dividido por 5. E aqui, mesma coisa. Ok. Após fazer tudo isso, eu teria que multiplicar todo esse lado aqui por n ao quadrado, porque eu tinha evidenciado ele na forma. Então, aqui ficaria de n ao quadrado multiplicando tudo isso. Então, logo, você teria o quê? 2 vezes 7. Um deles iria se cortar e ficaria apenas n. Então, ficaria 2 vezes 7 elevado a k vezes n menos 2n, tudo isso dividido por 5. E agora vem a segunda pergunta. Ok. Ok. E aí? Quem é maior, no final das contas? Quem é o termo dominante? Bom, primeiro temos que considerar o seguinte, que k é igual a log de n na base 2. Então, respondendo, a gente teria só a substituição. Só que lembra que está em função de n, então eu aplicaria a propriedade logaritmo vista lá nos conceitos matemáticos, onde a gente pode trocar a posição desses dois. E aí ficaria aqui. A gente teria n 2 vezes n vezes. Deixa eu diminuir aqui, deixa eu aumentar o tamanho disso aqui. Teria 2 vezes n elevado ao log de 7 na base 2 vezes n menos 2n. Aí, o que você pode fazer aqui? Veja, n vezes n, você aumenta em 1 o expoente. Logo, ficaria o quê?
n elevado a 1 mais o log de 7 na base 2. Então, você ficaria com isso e tudo isso multiplicado por quem? Por 2, com menos 2n. Então, você chegaria na resposta que, em notação O, isso aqui teria o custo de quê? De n elevado a 1 mais o log na base 2 de 7. Isso aqui seria a sua resposta em notação O. Dito isto, vamos ver, é que eu realmente, muita questão, meu computador está até travando, gente, com tanta coisa. Bom, por fim, vamos fazer, deixa eu ver, eu fiz com n ao quadrado, eu fiz com 2 elevado a n, e eu vou fazer um exemplo um pouco diferente, que é com esse n sobre 4 para finalizar, certo? Porque o resto a gente já viu aqui. Por exemplo, esse 2n menos 1. Como é que... Pronto. Esse 2n menos 1 pode confundir um pouco. Mas basicamente você pegaria todo ele e quando fosse expandir, você colocaria toda a expressão n dividida por 2. Expandindo um pouquinho mais, você ficaria com este resultado, certo? Seria isso que aconteceria. E um exemplo um pouco mais diferente seria esse de n sobre 4. Por exemplo, vamos expandir essa equação daqui, né? Deixa ele carregar. Aqui meu computador travou. Ok. Um momento aqui. Eu vou para outro pente, porque esse aqui já deve estar meio sobrecarregado. Pronto, estava sobrecarregado mesmo. Como é que a gente expande esse daqui? Bom, a gente teria um t de n é igual a 2t de n sobre 3 mais n sobre 4. T de 1 é igual a 1. Então, quando a gente fosse expandir, por exemplo, como sabemos, ficaria dessa forma aqui. Mas e esse daqui? Ficaria como? N sobre 3 sobre 4, e aí ficaria, consequentemente, por exemplo, você pode pensar isso aqui, né? Ou assim. Qual vocês acham que acontece? Porque isso tem diferença. Se eu coloco do outro jeito, veja, eu vou dar um exemplo aqui. Se eu coloco o seguinte detalhe. O n sobre 4, só que sendo dividido por 1 sobre 3. É assim que ficaria, tá? Se alguém pensou, por exemplo, seria n sobre, por exemplo, tem esse jeito de fazer, que é o certo, e tem esse jeito aqui. Porque se você usar a propriedade matemática, você ia passar isso aqui multiplicando. E aí ficar 3n sobre 4. Só que não é isso que acontece. Ficaria dessa forma aqui. Então, consequentemente, aqui embaixo, ficaria 12, certo? E expandindo um pouco mais, a gente chegaria, por exemplo, nesse seguinte detalhe aqui. N sobre 4 dividido por 1 sobre 3 elevado a k menos 1. Aqui ficaria o que já vimos previamente, né? 3 elevado a k. Na base, a quantidade de chamadas recursivas para chegar na base seria de k recursividades.
e seria o t de 2 elevado a k menos 1, de k menos 1, onde é n dividido por 3 elevado a k menos 1. Então, a gente chegaria na conclusão que n igual ao log, não, que k é igual ao log de n na base 3. E, por fim, né, e n é o mesmo que 3 elevado a k. Coisa dada aqui pela questão, certo? Afinal, para quem está meio perdido, é só resolver essa equação daqui. Depois eu escreveria ela por completo. Eu pegaria a quantidade de chamadas recursivas necessárias para chegar na recursão, que é o de quê? De 2 elevado a k multiplicado por quem? Pelo valor daqui, que é 1. E eu somaria com toda a parte não recursiva do algoritmo. Ou seja, um n sobre 4, depois com n sobre 4 vezes 1/3, e consequentemente. Agora, se eu faço uma tática mais inteligente, se eu evidencio esse n sobre 4, eu ficaria com 1, depois o segundo termo seria 1/3, depois 1 sobre 3 ao quadrado, 1 sobre 3 ao cubo e, consequentemente, até 1 sobre 3 elevado a k menos 1. Fazendo tudo isso daqui, a gente chegaria na seguinte conclusão, que iria do termo 0 até o termo k menos 1, logo isso aqui teria k termos e seria uma progressão geométrica de razão 1/3. Logo, o primeiro termo é 1, multiplicado pela a razão elevado à quantidade de termos, ou seja, 3 elevado a k, menos 1, e tudo isso sobre a razão menos 1. E a gente sabe justamente que 3 elevado a k é n, então ficaria 1 vezes 1 sobre n menos 1, tudo isso sobre menos 2/3. Porque 1/3 com menos 3/3 dá menos 2/3. Fazendo isso, seria o mesmo que o quê? Se eu passo esse 3 multiplicando para cá, no final das contas eu teria o quê? 3 sobre n com menos 3, só que, veja, é menos, então ficaria assim, tudo isso dividido por 2. Mas tudo isso está sendo multiplicado por quem? Por n sobre 4. Então, eu multiplicaria, qual resultado eu chegaria? Chegaria em 3 sobre... Veja, esse iria se cortar com esse e esse ia passar para cá. Logo, ficaria 3/4. E aqui, eu chegaria em qual conclusão? 3/4 mais 3 sobre 3n sobre 4. E tudo isso sendo dividido por 2. É que eu estou aqui. Vou expandir um pouquinho mais. E ok, teremos isso. 3/4 dividido por 2 mais 3/4. Se vocês... E o resultado disso é dividido por 2. Por isso que eu não posso apenas passar multiplicando. Certo? Ok. Dito isto, eu teria agora o seguinte. O 7... 7? 7 não, perdão. O 2 elevado a k. 2 elevado a k é igual a 1. Ok. 2 elevado a
k vezes 1 e somar tudo isso. Ao somar tudo isso, fazer as devidas substituições, eu teria que o quê? Que 2 elevado a k é o mesmo que 2 elevado ao log de n na base 3. E aí, simplificando isso, eu teria o mesmo que o quê? Que o n elevado ao log de 2 na base 3. E eu tenho essa expressão daqui, ó, o mais 3 quartos, perdão, menos 3 quartos, menos 3 quartos, com mais 3n sobre 4. E aí, ao fazer isso, eu veria que o termo mais dominante é justamente quem? O 3n. Logo, isso aqui seria da ordem de 3, ou seria da ordem de n. Eu vou até conferir se eu fiz algo errado, mas creio que não. Vou só conferir aqui. Multiplicado por 2. Ah, gente. Isso aqui ficou todo errado. Mil perdões. Sabe por quê? Eu esqueci de multiplicar por 2 toda vez. Porque veja, não tem a chamada recursiva que é 2, então tem que multiplicar todos por 2 também. Então, dito isto, no final seria o quê? Aqui em cima seria 2 elevado a k menos 1 também. Logo começaria com 1, iria para 2 terços, iria para 2 elevado ao quadrado e chegaria justamente até quanto? A 2 elevado a k menos 1 sobre 3 elevado a k menos 1. Então, alterando a nossa fórmula aqui, assim, notem que ainda vai ser da ordem de n, ok? Mas eu errei um detalhe muito sutil aqui e isso faz toda a diferença. Bom, como é que ficaria então essa fórmula? Ficaria o primeiro termo multiplicado pela razão elevado à quantidade de termos, que é k, menos 1, e tudo isso sobre 2 terços menos 1. Pronto, é assim que deveria ficar. Mil perdões a quem viu este erro. Então ficaria o seguinte: 2 elevado a k sobre 3 elevado a k. Só que a gente sabe que 3 elevado a k é justamente quem? N. E isso menos 1 sobre menos 1 terço. E aí o que é que nisso implica? Significa que eu estou dividindo por 1 terço. Se eu divido por 1 terço, é só eu passar o quê? Multiplicando. E aí eu ficaria com 3 vezes 2 elevado a k sobre n com menos 3. Só que não é menos 3 que eu estou passando multiplicando. Então ficaria mais 3 aqui menos essa expressão. Só que tudo isso multiplicado por quem? Por n sobre 4. Então ficaria como? Ficaria 3 sobre 4n mais 2 vezes 2 elevado a k, 2 elevado a k, se eu troco os termos, como você pode ver, né? Se eu anulo, ficaria
3 vezes 2 quartos. E pegando a outra parte da fórmula, eu teria justamente quem? O 2 elevado a k. Resolvendo isso daqui, eu teria o seguinte, que eu teria 2 elevado a k menos 3 quartos de 2 elevado a k. Então, eu ficaria com 1 quarto de 2 elevado a k. Mais 3n sobre 4. E aí você vai me fazer a seguinte pergunta. Faça a substituição. Ok. Log de n na base 3. Se eu usar a propriedade logaritmo, eu vou ter n elevado a log de 2 na base 3, mais 3n sobre 4. Ah, e detalhe, esse aqui sobre 4 também, certo? Dito isto, qual desses aqui é maior? Bom, é importante evidenciar. Veja, você tem dois jeitos de comprovar isso. Concorda comigo que 3 elevado a 3n, n está sendo elevado a 1. N elevado a 1 é igual a n elevado ao log de 3 na base 3. Porque log 3 na base 3 é o mesmo de 1. Logo, se você coloca desta forma aqui, tem dois jeitos de comprovar isso aqui. Você pode dizer que você pode colocar n sobre 4 elevado a log de 2 na base 3 mais 3 n elevado ao log de 3 na base 3 sobre 4. Isso aqui já é resposta suficiente, onde esse termo é dominante e, consequentemente, isso aqui seria O de N. Agora, tem outro jeito de comprovar também. Você pode dizer que 1 é igual a log de 3 na base 3. Então, com certeza, log de 2 na base 3 é menor que 1, e 1 é igual a log de 3 na base 3. Então, isso aqui seria a sua comprovação. Tipo, só deixar assim não é resposta suficiente. Você precisa determinar quem é o maior termo da função aqui. Por isso que você precisa evidenciar de alguma forma, seja deste jeito ou deste jeito daqui, certo? A todos que ouviram até aqui, eu espero ter ajudado de alguma forma. Porque eu gravei esses vídeos no intuito de conseguir ajudar. Então, eu dedico esse vídeo aqui a todos que querem aprender, a todos nós, aos que chegaram até aqui e para aqueles que virão depois. Obrigado por terem me ouvido. E seja para uma prova, para os seus estudos, eu desejo tudo de bom. Qualquer dúvida, só perguntar.